Hoje nós teremos a alegria de ouvir a palavra do Senhor pela instrumentalidade do pastor Vinícius, que eu queria chamar que viesse aqui. Para quem não conhece, o pastor Vinícius é pastor da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, supervisor do editorial do Ministério Fiel, coordenador da Conferência Fiel Jovens, que quem ainda não fez, eu já fiz e é maravilhoso, aconselho a participar se puder. Ele também é professor do seminário Foco de Teologia Bíblica e Eclesiologia. Tem um currículo extenso. Fundador do blog Voltemos ao Evangelho, que muitos eu tenho certeza que conhecem, eu já fui muito edificado por esse blog. Mas principalmente é um servo do Senhor, marido da Aline, pai da Beatriz. E um grande amigo que nós... Amém. Amizade que temos cultivado, mesmo à distância, de alguma medida, desde que ele esteve conosco aqui em um retiro antes da pandemia. Permita-me orar pelo Senhor. Pai querido, queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, use Teu servo, pastor Vinícius, nesta noite, para que a Tua igreja, Senhor, seja guiada pela Tua palavra, pela instrumentalidade dele, Senhor. Tira dele qualquer pensamento, qualquer palavra que não seja exatamente aquela que Tu destinaste para nós ouvirmos, Senhor. É isso Amém. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, André. Boa noite. É uma alegria estar de volta aqui. Eu sinto que em 2019 eu vim. Aconteceu algumas coisas aí no meio do tempo. Uma pequena pandemia e aqui estou de novo. É uma alegria poder estar com vocês novamente. Foi um bom momento que a gente teve lá no acampamento. Eu lembro na piscina, pregando também. Esse foi um momento muito agradável com os jovens. E é uma alegria estar aqui de novo com vocês para refletir um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz sobre o mundo digital. Você já leu isso lá em 1 João? Quando João fala da internet? Não, né? O que eu faço, André? Você me convida para falar sobre santidade digital. Onde que eu vou abrir na Escritura? Mas daí, conforme eu fui refletindo, eu percebi que aquilo que João trabalha na sua carta, de certa forma, se aplica tão bem a esse contexto do mundo digital. Eu quero ver com vocês, de hoje até domingo à noite, 4 mensagens. A primeira mensagem que nós vamos ver hoje é mantenham comunhão palpável. A gente vai estudar 1 João 1, de 1 até 4. Nossa segunda mensagem será haters permanecem nas trevas. Será de 1 João 1, 5 até 2, 11. Terceira mensagem será não amem o mundo digital. Em 1 João 2, de 15 a 17. E a última, o título que eu mais gostei, provem os influencers. Baseado em 1 João 4, de 1 até 6. Então, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, se você é desses, em 1 João 1. Enquanto você abre, você conhece o filme ou o livro Jogador Número 1? Você assistiu? Levanta a mão. Deixa eu ver quantas pessoas assistiram. Até aqui, razoavelmente bastante. Mas os jovens. O filme ou o livro, ele coloca a seguinte situação. No ano 2045, a humanidade estava procurando fugir da vida normal, entrando numa realidade virtual que era um videogame e uma vida social onde pessoas trabalhavam. Então, basicamente, a pessoa entrava lá, colocava aquele óculos, colocava os equipamentos e entrava no mundo virtual para que ela pudesse escapar da miséria que estava o mundo ao redor. No livro, nós podemos ler o seguinte: quando me sentia deprimido e frustrado com a vida, só precisava apertar o botão do jogador 1. E meus problemas sumiam de minha mente instantaneamente. As pessoas queriam fugir da realidade que estava diante delas. E sejamos sinceros, a realidade que nos enfrenta a cada dia é difícil. Viver é difícil. Os sábios da Escritura vão dizer que a vida humana amontoam-se sofrimentos sobre sofrimentos. Mas lá naquele videogame chamado Oasis, as pessoas podiam ser quem elas queriam. Elas podiam viajar sem nunca ter saído do continente.
E as linhas de distinção entre o real e o virtual começavam a se misturar. Parecia algo empolgante. Todo o tempo livre que a pessoa tinha, então, ela passava dentro desse videogame. Agora, essa ideia do mundo fora da nossa materialidade, fora do nosso corpo, na verdade não é algo recente, nem algo futuro. Isso é, na verdade, muito, muito antigo. Alguém já ouviu falar de Platão? Do mito da caverna? Platão falava que o mundo real, o mundo significativo, é o mundo das ideias. Esse mundo material, então, é um mundo inferior. Na cultura grega, inclusive na qual João está escrevendo a sua carta, muitos entendiam que esse corpo, essa materialidade é má. Que aquilo que é espiritual, que aquilo que é intelectual, isso é que é bom. É aquela ideia de escapar da prisão do corpo, que muitos hoje ainda acreditam. E agora isso é um problema, porque muitos cristãos daquela época estavam sendo tentados a trazer essa filosofia e encaixar com a fé cristã. Tinha inclusive um grupo que havia deixado a igreja e agora estava atormentando a igreja. E é por causa desses sectários, desses hereges, que João irá escrever a sua primeira epístola. Agora para pensar. Pode parecer algo simples, né? Esse mundo sofrido é inferior, o espiritual é bom. Afinal, Jesus não disse que da carne nada se aproveita? Paulo não combate a carne. Então parece até cristão. Deus é espírito. Agora, quando a gente começa a acreditar nisso, começa a surgir um problema. Se o mundo material é mau, Deus vai se encarnar? Como assim? Como Deus, que é santo, 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 vai se tornar matéria má e pecaminosa? E daí nós temos um grande problema, uma grande heresia. Aqueles estavam negando a encarnação de Cristo. Para eles, na verdade, Jesus, provavelmente, era um ser humano normal, filho de José e Maria. Cresceu uma infância normal, como um ser humano normal, só um ser humano. E daí no batismo, eles ensinavam, isso não é verdade. O Espírito de Cristo veio sobre a pessoa humana Jesus, e daí sim ele começou a ministrar no Espírito, ensinar sobre Deus, e daí antes da cruz, o Espírito de Cristo sai da pessoa de Jesus. Essa era uma heresia que muitos naquela época disseminavam, ao qual parece-nos que João está combatendo. Conforme nós vamos ler o texto de 1 João 1, de 1 até 4, repara nos termos de materialidade que João coloca no texto. 1 João 1, de 1 até 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Eu quero ver 2 pontos com vocês, tirar o ensino e aplicar para a nossa santificação digital. E os 2 pontos, em 2 palavras, são manifestação e comunhão. Manifestação e comunhão. Vamos ler o versículo 1 e 2 de novo.
o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Existe uma vida, existe um verbo da vida. Verbo é aquilo que comunica, que transmite, que anuncia, que torna aquilo que está dentro para fora. Cristo é chamado de verbo porque ele estava junto ao Pai. Jesus vai dizer, ninguém jamais viu ao Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, João vai dizer. Jesus vem e revela o Deus invisível, a vida que estava lá com o Pai. E nós lemos no texto que ele era desde o princípio, antes de haver materialidade, antes de haver esse mundo, antes de haver qualquer coisa, seja espiritual como anjos, o Pai eternamente gerou o Filho. O Verbo era Deus e estava com Deus. O Verbo era a comunicação do amor, da vida, da bem-aventurança de Deus. E daí, amados, nós temos a maior notícia deste mundo. A maior manifestação deste mundo. Maior que qualquer manifestação política que possa acontecer em qualquer lugar no Brasil ou em qualquer país. Maior que Olimpíadas, maior que a Copa, maior que qualquer realização. O verbo da vida foi apalpado, foi tocado, foi visto, foi ouvido. Já parou para pensar o que é isso? Você já ficou com um pouquinho de inveja santa do apóstolo João, quando ele reclinou o seu ombro, sua cabeça sobre os ombros de Cristo? João viu o verbo caminhar nessa terra. Ele viu o verbo acalmar a tempestade. Ele viu o verbo ressuscitar Lázaro e a filha de Jairo. Ele viu o verbo comunicar a vida, ensinar a vida, transmitir vida. Aquele verbo, quando tocava alguém morto, essa pessoa era ressuscitada e não ele ficava impuro. Quando alguém com impurezas cerimoniais tocava nele, como a mulher com fluxo de sangue ou os leprosos, a pureza de Cristo invadia a vida daquela pessoa. E João tocou nesse verbo da vida. Amados, e aqui está uma coisa para nós aprendermos. A nossa fé cristã contém fatos para conhecermos, mas a fé cristã jamais pode ser resumida em fatos somente sobre Jesus. A nossa fé está em uma pessoa, não numa lista de doutrina, apesar da lista de doutrina ser importante. A lista de doutrina é importante porque ela aponta para a pessoa. Nós temos uma fé não num Deus abstrato, mas num Deus encarnado. Nós cremos numa vida eterna que não é um mero conceito filosófico, que é comunhão e relacionamento com Jesus e com o Pai. Afinal, isso que é a vida eterna que se revelou. É nós desfrutarmos da vida de Deus, comunicada pelo Filho no poder do Espírito em nós, agora e para sempre. Essa nossa fé é uma fé palpável. É uma fé que você sente. É uma fé que toca a sua mente, o seu coração, a sua mão. Ela envolve tudo de nós. Agora para pensar. Se Deus tanto amou nós, pecadores,
E esse mundo material que deu o seu Filho para encarnar, será que nós podemos desvalorizar o mundo material? Será que nós podemos pensar como jogadores daquele videogame virtual, que o mundo digital é mais relevante que o mundo material? E Deus mostra que se importa tanto com essa criação material que Ele fez, que quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita com o quê? Com um corpo glorificado. Não é como se Jesus morresse, deixasse o corpo para trás e agora fosse um espírito somente. Jesus ressuscita e para sempre terá um corpo físico, no qual na glória você vai abraçar. Deus valoriza esse mundo que Ele criou. Deus valoriza que você sinta o toque de um irmão, o abraço de um irmão, um cheiro. Deus valoriza porque Ele criou. Então nós precisamos de uma concepção robusta sobre a doutrina da criação, sobre a doutrina da redenção, da encarnação e da glorificação. Nós não somos espíritas. Os espíritas acreditam que você deve evoluir e virar um espírito puro, porque o corpo é a prisão da alma. Nós não. Se nós morrermos, nosso espírito estará com Cristo, mas Paulo diz que Ele aguarda a redenção dos nossos corpos, quando seremos como Jesus, corpo e alma glorificado. Ok, como isso se aplica à nossa santidade digital? E por que começar por aqui? Tem uma publicação, um artigo no Voltemos ao Evangelho, que se você colocar no Google você vai achar, é 5 alertas sobre mudanças tecnológicas de Neil Postman. Neil Postman era um teórico da comunicação e lá em 1998, se eu não me engano, ele teve uma conferência com religiosos e ele expressou algumas preocupações sobre as mudanças tecnológicas rápidas que estavam acontecendo. E ele pensou teoricamente sobre isso, e o primeiro alerta que ele traz é que toda tecnologia tem uma compensação. Ele diz o seguinte: para cada vantagem que uma tecnologia oferece, há sempre uma desvantagem correspondente. A desvantagem pode exceder em importância a vantagem, ou a vantagem pode bem valer a pena o custo. Ora, isso pode parecer uma ideia um tanto óbvia, mas vocês se surpreenderiam com como muitas pessoas creem que novas tecnologias têm apenas pontos positivos. A cultura sempre paga o preço da tecnologia. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. O carro vem, é uma boa tecnologia. Ela permite a nossa locomoção. Ela permite que eu viesse do aeroporto até aqui, sem andar um dia para chegar aqui. Ela permite que eu chegasse rápido aqui. Por outro lado, ela mudou significativamente como uma cidade é. Nossas cidades são basicamente feitas para carro. Ela aumentou a poluição nas cidades, a temperatura nas cidades. Ela teve até efeitos sobre a nossa vida religiosa. Normalmente, você não tinha o privilégio, ou não, de escolher uma igreja. Você não ia pegar um cavalo e ir por horas até chegar a uma igreja. Você ia provavelmente ficar com a igreja na sua região. Hoje, um benefício ou não, nós podemos pegar o carro e ir até uma boa igreja. Mas morar longe da igreja que nós temos comunhão. Pensa na imprensa, na gráfica. Eu trabalho numa editora. Eu valorizo a imprensa gráfica. Por isso a gente tem livros, por isso eu posso ter uma Bíblia aqui, carregando comigo. Por outro lado, a imprensa gráfica mudou um pouco como a gente se relaciona com o conhecimento. O conhecimento sempre foi algo relacional do mestre com o discípulo. E poesia era muito marcante, porque poesia torna o conhecimento tangível, belo. A imprensa facilitou o conhecimento analítico, frases, sentenças. Não é ruim necessariamente, mas transforma um pouco como a gente se relaciona com o conteúdo. Pensa, por exemplo, agora nas imagens. Como dizem por aí, uma imagem vale mais do que 1000
palavras. E nós se relacionamos agora com o conteúdo através de imagens. Pensa, por exemplo, no seu celular, que talvez você está segurando ele agora mesmo. Talvez se ele vibrar, você vai ficar tentado. Presta atenção ou olha a mensagem do WhatsApp. O próprio fato de você ter um celular no seu bolso, mesmo que seja no modo silencioso, e ele vibrar, ele rouba a sua atenção do culto. O celular transforma como nós nos comportamos. Tanto que tem um livro do Tony Wright que é 12 maneiras como o seu celular está transformando você. E a primeira maneira é que nós estamos distraídos. O celular, que é uma bênção, que nos dá acesso a milhares de informações num negocinho pequeno que tem tudo que a gente precisa, também tem tudo que a gente precisa, é muita coisa. E a gente está constantemente distraído. Eu não sei quanto você, mas eu consigo perceber claramente como meu foco foi diminuindo ao longo dos anos, com mais e mais uso da internet. Ou seja, o ponto que eu quero mostrar não é que toda tecnologia é do capeta e a gente deve voltar a viver na floresta. Meu ponto é que a gente precisa entender que toda tecnologia vai ter benefícios e vai ter malefícios. Só que nós, como evangélicos, muitas vezes impulsionados por um desejo evangelístico, nós aderimos novas tecnologias sem fazer a reflexão necessária. E nós vamos aplicar isso. Pense, por exemplo, na igreja virtual, no culto online, do pequeno grupo digital. Na pandemia foi muito útil essas coisas. Nós não podíamos nos reunir. Então ter alguma coisa chegando até você foi uma bênção. Graças a Deus pela internet nesse período. Mas a gente precisa começar a pensar. O que é uma igreja? O que é um culto? Será que a forma como nós usamos a internet ajuda ou atrapalha essas realidades? É esse tipo de pergunta que nós muitas vezes não fazemos. Nós simplesmente pensamos, culto online vai ajudar as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Vamos em frente. E isso é verdade. Muitas pessoas são alcançadas através de mensagens no YouTube e vêm até a igreja. Por outro lado, há alguns perigos. Pense, por exemplo, na ironia do pequeno grupo digital. Você sabe por que pequenos grupos surgiram? Ou por que células surgiram? Porque igrejas começaram a crescer e daí você não conseguia interagir com todo mundo. Então um pequeno grupo surge para que pessoas possam ter um relacionamento aprofundado e se virem semanalmente. Tá bom, mas agora a gente vai fazer digital. Então eu não preciso mais estar com as pessoas que o pequeno grupo queria me colocar perto uma das outras. O grupo, então, digital, nos permite outras realidades. Por exemplo, eu posso participar das coisas sem participar das coisas de verdade. Vamos lá, eu confesso. Eu sei que eu não fui o único, mas eu confesso. Na pandemia, eu assisti culto online de pijamas. Eu fui o único. Conforto ou reverência? Sejamos sinceros, assistir atrás da tela tornou uma coisa muito fácil para mim sentar no meu sofá, esticar a perna, estar de pijama e interagir de forma passiva, como se fosse só mais um vídeo no YouTube. E eu também posso me esconder atrás da tela. Num grupo pequeno, as pessoas vão perguntar sobre como você está. Você vai ter que interagir. Se você é mais acanhado, você vai ser forçado a falar com as pessoas. E se você é muito extrovertido, você vai ser encorajado a ouvir as pessoas. Mas é muito fácil se esconder atrás da tela. As pessoas não precisam realmente estar com você. Você só precisa mostrar aquilo que você quer mostrar. Pensa, por exemplo, nos grupos que nós desenvolvemos agora no WhatsApp, que não para de vir mensagem. Não tem um grupo meu que não está no silencioso. Lá no WhatsApp, você é rei
da comunicação. Você fala o que você quer, na hora que você quiser. Eu tenho 66 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Agora, se uma pessoa chega para mim, e aí, Vinícius, começa a conversar comigo, eu não vou falar, eu só falo com você a hora que eu puder. O WhatsApp nos dá senhorio sobre os relacionamentos, ao ponto de eu poder me relacionar com você nos meus termos quando eu quero, segundo me é conveniente. Mas a fé cristã estimula uma outra coisa, chamada hospitalidade. Hospitalidade, é que João vai falar depois sobre comunhão, é você abrir a sua casa, a sua vida e receber pessoas para dentro. Significa, como a gente faz algumas vezes, receber pessoas para comer uma pizza depois do culto da noite e a sala está com um pouquinho, só um pouquinho de bagunça da minha filha, de 3 anos. Basicamente metade da sala, com brinquedos. Graças a Deus a gente não deu Lego para ela, que senão a gente estaria tudo pisando em Lego, não seria bom. Para pensar. Quando você abre a sua vida, você expõe aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. Talvez a pessoa veja eu perdendo um pouco a paciência com a minha filha. Ou talvez a pessoa veja eu lidando com minhas emoções de uma forma santa e disciplinando a minha filha de uma forma amorosa. Mas nada disso acontece no seu grupo digital. Porque essas coisas ficam só para você. Pense no culto online. O culto, ou a igreja, o termo eclésia, amado, significa assembleia. É a reunião dos santos. É quando o povo de Deus se reúne para, como um, glorificar a Deus, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, cantando a sua palavra, orando a sua palavra e vendo a sua palavra nas ordenanças do batismo e da ceia. Pensa na ceia, meus irmãos. Você faria a ceia com um suco digital e um pão de NFT? Não, né? Jesus nos deu coisas materiais para celebrarmos a refeição que nos lembra dele e que nós fazemos como família. A ceia não é uma relação espiritual eu-Jesus. A ceia é uma grande família sentando na mesa para juntos terem comunhão com Jesus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós desvalorizamos esse mundo material que Deus criou. Lá no livro do jogador número 1, ele diz: Oásis tornou-se uma prisão autoimposta à humanidade. Um lugar agradável para que o mundo se escondesse de seus problemas, enquanto a civilização humana lentamente ruía, principalmente por negligência. O que acontecia é que as pessoas se escondiam no mundo digital, enquanto o mundo real, por causa da negligência, ia ruindo. E o perigo de você não saber usar o mundo digital é você fazer a mesma coisa. Seus relacionamentos estão ruindo porque você está querendo os confortos e as facilidades somente do mundo digital. Graças a Deus tem uma juventude ativa aqui. Eu imagino que vocês saem depois das reuniões. Mas digamos que muitos dos nossos relacionamentos acabam perdendo um pouco daquele contato pessoal por causa da internet. Ok, Vini, começamos só no negativo, né? Santidade digital, não faça. Como usar a internet, o mundo digital de uma forma boa? Agora, essa é uma resposta complexa, teria que pensar muito sobre isso. Eu acho que João nos dá um princípio aqui na segunda parte do nosso texto. Veja o versículo 3. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está falando algo precioso aqui. Que a comunicação do verbo da vida veio porque Jesus encarnou, anunciou o Evangelho para os apóstolos foram anunciar o Evangelho para essa comunidade possivelmente anunciou para outras pessoas, que anunciou para outras pessoas, e passou 100, 200, 300, 500 mil, 2.000 anos, e a comunicação do Evangelho chegou até a sua vida. Amados, a nossa fé histórica, grudada na realidade. Pessoas anunciaram aquilo que elas viram e ouviram. Nós temos testemunhas oculares de Jesus, que deixaram para nós os evangelhos e as cartas. E o apóstolo então fala: eu anuncio para vocês o evangelho do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, para que vocês tenham comunhão conosco. E tendo comunhão com a mensagem apostólica, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João anunciou o Evangelho. E daí, ele não estava mais perto daquele grupo. O que João faz? João está longe dos seus filhinhos. Como ele faz para suprir essa distância? João escreve uma carta. Alta tecnologia do século I e II. Uma carta que correu quilômetros através de um mensageiro até chegar a eles, para que eles pudessem ter uma palavra de João para eles. Hoje, graças a Deus, você pega seu WhatsApp, clica no botão vídeo e você pode ver a pessoa do outro lado do mundo. Eu imagino quanto Paulo não discipularia pessoas usando Zoom, usando Skype. Então, João usa a tecnologia e usa para motivos santos, para encorajar os seus filhinhos, para alertá-los de perigos que ele ouviu. Amados, Deus não é contra a tecnologia. Tanto que quando Adão é criado, lhe é dado uma missão. Ele deve cultivar e guardar o jardim. Deve expandir o jardim da glória de Deus no mundo criado. Agora, não pense que a ideia era que Adão fosse como Tarzan, vivesse na floresta, pulando de um galho para outro e cultivasse o jardim com a mão. Não. Deus já dá o primeiro desafio científico para Adão. Está vendo esse monte de bicho, Adão? Dá nome. A gente tem dificuldade de escolher nome para um filho. Imagina se dá nome para todos os animais. Adão estava lá pensando, esse daqui parece com esse, vou pôr felinos para cá. E Adão então devia desenvolver tecnologia, expandir o jardim. Ele devia fazer como Deus fez. Quando Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então Deus vai lá, está sem forma, vou dar forma. Haja luz, luz, trevas. Separou. Separa as águas de cima e as águas de baixo. Separa as águas da terra seca, vegetação, forma. Agora eu vou encher. Sol e lua nos céus. Animais nas águas, nos ares e na terra. Agora deixa eu fazer um jardim. Não era uma floresta amazônica, amados. Era um jardim plantado pelo dedo de Deus. Deus pega o barro, trabalha o barro, e disso faz o homem. E sopra nele o sopro, e o homem se torna alma vivente. Adão tinha que fazer a mesma coisa com a terra, expandir a ordem e a vida de Deus sobre a terra. Expandir o jardim é ter mais ordem e ter mais vida sobre a terra. Mas nós sabemos que Gênesis 3 chega e a queda vem e o homem então passa a usar a criação para fins perversos. Por exemplo,
Você conhece os filhos de Lameque? 3 nomes para você que está procurando um nome para o seu filho. Jabal, Jubal, Tubal-Caim. Jabal foi o pai da pecuária. Jubal, o pai da música. Se você chama Jabal ou Jubal, desculpa. E Tubal-Caim, o pai da metalurgia de instrumentos de corte. Agora, o instrumento de corte que ele fazia não era para cortar queijo. Era para outros fins. Daí o homem começa a usar a tecnologia de forma opressiva. Ele começa a escravizar outro ser humano para fazer tijolos, para fazer uma torre que alcançasse os céus e glorificasse o nome do ser humano. Então o ser humano usa tecnologia de forma errada. Mas sabe o que é interessante? Que Deus usa essa mesma criação humana de tecnologia para salvação. Noé, construa uma arca. Tá bom, Deus. Eu construo uma arca aqui na terra seca para a salvação de todos os animais e da raça humana. Ou quer ver Deus fazer a obra de arte do uso tecnológico? Deus pega 2 traves de madeira, uma assim e uma assim. Uma cruz. A tecnologia perversa de execução de criminosos, onde eles morrem asfixiados ou com uma lança perfurando você. E Deus fala, eu vou pegar essa tecnologia humana de morte e dela eu vou dar vida eterna. Deus sabe usar a tecnologia, amados, para o bem, para a vida, para que tivesse mais ordem e mais vida, mesmo em meio à nossa queda, à nossa podridão, o nosso mal. Você deve usar o mundo digital da mesma forma, amados. Seu uso do WhatsApp, seu uso do Instagram, seu uso da internet deve gerar mais ordem e mais vida. Mais estruturas que facilitem a existência humana e mais beleza. Não menos. Não formas opressivas de abusar de outros seres humanos. João sabia disso. Mas João usa a carta de uma forma redentiva e de edificação. Mas João sabia que tinha algo mais importante do que mandar uma carta. Lá em 2 João 12, ele diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João escreve a sua carta, mas ele quer mesmo falar olhando nos olhos dos seus filhinhos, assim como ele olhou nos olhos de Jesus. Ele quer abraçar seus filhinhos, assim como ele foi abraçado por Jesus. As nossas tecnologias devem suplantar quando a nossa comunhão foi rompida por causa de distância e outras coisas, mas jamais deve substituir a nossa comunhão. Use sim os meios digitais para se conectar com pessoas distantes. Use sim o WhatsApp para mandar uma mensagem de edificação para alguém que você está discipulando. Use o WhatsApp para encorajar um irmão que está passando por luta. Mas, amados, tenha certeza, você visitar alguém doente vale muito mais do que uma mensagem de WhatsApp. Use a tecnologia com esse anseio de ter as coisas palpáveis, uma comunhão palpável, estar junto. Use a tecnologia para coisas mais humanas e não menos humanas. Toda tecnologia de comunicação vai cortar uma parte nossa,
vai tirar, por exemplo, a mensagem do WhatsApp, vai passar uma ideia, mas não passa seu rosto, não passa o seu cheiro, não passa o seu calor e o seu abraço. E um abraço vale mais do que um textão no WhatsApp. Lá no jogador número 1, o personagem principal diz para uma outra garota: "Você me ouviu? Eu estou apaixonado por você." E ela responde: "Não, não está. Você só sabe o que eu quero que você saiba. Você só vê o que eu quero que você veja. E é por isso, porque eu mostrei que você se apaixonou. Você não vive no mundo real. Pelo que me disse, acho que nunca viveu. Você é como eu, vive dentro dessa ilusão. Você não tem como saber o que é amor de verdade. Porque o amor de verdade é tudo de mim, dado por tudo de você. O amor de verdade é Deus se fazendo homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para caminhar nessa terra, morrer na cruz, ressuscitar, para que você ouvisse o verbo da vida dizendo as palavras do Pai: eu te amo. Amados, se Jesus fez isso, se Jesus desceu dos céus para encarnar, se Ele preferiu sentir o nosso cheiro, tocar no nosso corpo, abraçar os nossos ombros, dar um ósculo santo nos seus apóstolos, comer pão e peixe e beber do cálice, por que você vai querer menos do que isso? Eu tenho certeza que quando Jesus voltar, você não vai querer assistir na TV. Vai? Então viva uma comunhão palpável hoje. Vamos orar? Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a dar tudo de nós para tudo do próximo, como Jesus o fez. Ensina-nos a valorizar esse mundo que o Senhor criou. O Senhor trará novos céus e nova terra, mas é uma nova terra. Nós teremos corpos glorificados. Glória a Deus. Glória a Ti, Pai, por isso. E, Senhor, nós somos tentados a preferir o conforto, muitas vezes, do mundo digital. Ao invés de usarmos as tecnologias para estender aquilo que nós não conseguimos alcançar, nós usamos para substituir o que nós podemos fazer. Então, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir que nosso amor não seja só de palavras, mas de fato e de verdade. Oramos isso no nome do nosso Senhor, que encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou com o corpo glorificado, está sentado fisicamente à destra de Deus e voltará corporalmente para julgar vivos e mortos, e habitaremos com Ele para sempre. E nós almejamos o dia em que nós o veremos e poderemos sentir os seus braços, ver os seus olhos. E por isso nós dissemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. No seu nome oramos. Amém e amém.